Olá pessoal, eu sou Eli Samuel, terapeuta cognitivo comportamental. É um prazer estar aqui neste canal Papo Cognitivo do YouTube. Eu vou falar hoje sobre transtorno do pânico. Este transtorno, cerca de 2% da população mundial sofre deste transtorno, sendo que um homem para cada 3 mulheres apresenta esse transtorno do pânico. Acredito que este número bem superior em mulheres é devido às mesmas viverem numa sociedade machista. O transtorno do pânico, embora não mate os seus portadores ou provoque uma sequela física, ele limita severamente a vida profissional quanto a vida pessoal dos seus portadores. As pessoas chegam a perder promoção nos seus empregos, outras chegam até perder, ficarem desempregadas. E na área de lazer, na área pessoal, tem gente que deixa de se divertir indo para o cinema, para uma praia, um teatro, ou sequer nem sai de suas casas por terem a forma do transtorno do pânico com agorafobia, ou quando saem de casa, saem acompanhadas com algum parente, com algum amigo. Ou seja, embora este transtorno não provoque nenhuma sequela física ou chegue a matar seus portadores, ele é grave por comprometer severamente a qualidade de vida dessas pessoas. Tem N causas para o transtorno do pânico. E eu vou separar essas causas em 3 tipos de fatores. Fatores predisponentes, desencadeantes e de manutenção. Mas antes de falar desses fatores, eu acho interessante definir o ataque do pânico. Ataque no pânico, para ser considerado como definido como ataque, ele tem que se apresentar no mínimo com 4 sintomas que acomete o indivíduo simultaneamente, num conjunto de 13 sintomas. Vou citar alguns, como suor, medo de morrer, medo de enlouquecer, coração acelerado, falta de ar, tontura, sensação de enjoo. Ou seja, você tem um leque de sintomas, basta só que 4 desses sintomas dos 13 aconteçam ao mesmo tempo na pessoa para ser considerado um ataque de pânico. O ataque de pânico não é exclusivo do transtorno do pânico. Além das fobias e outros transtornos de ansiedade apresentarem o ataque do pânico, temos enfermidades físicas que também os ataques podem acontecer também em enfermidades físicas, como uma labirintite ou em pessoas que têm problemas de hipertireoidismo. Por isso, o transtorno do pânico, antes de chegar a esse diagnóstico, é descartado outras enfermidades por meio de exames laboratoriais, exames, no caso, eletrocardiograma, ecocardiograma, para assim ir descartando outras possibilidades e se chegar a esse diagnóstico. Na área de saúde mental, os ataques do pânico podem acontecer dentro de um quadro de fobia. Uma pessoa que tem, por exemplo, uma claustrofobia, tem medo de elevador, de repente entra num elevador e este tem uma pane, fica 20 minutos sem poder abrir, essa pessoa pode
tem um ataque do pânico por ter medo de lugares fechados. E outras, o medo é tão grande que não consegue nem entrar, acessar o elevador. E o fato de entrar no elevador já é suficiente para provocar um ataque de pânico. Ou seja, o ataque do pânico, na presença de um evento temido, ele pode acontecer na presença de um evento temido, num quadro de uma fobia. E quando ele vem do nada, ele vai estar dentro de um quadro de transtorno do pânico. Vamos lá às causas. Como eu falei, separei em 3 tipos de fatores. Fatores predisponentes, desencadeantes e de manutenção. Os fatores predisponentes podemos destacar a genética, ou seja, as pessoas que têm parentes que têm transtorno do pânico têm 4 vezes mais chances de apresentar, em algum momento de suas vidas, o transtorno do pânico, em relação à população em geral. Traços de personalidade, como pessoas que têm baixa assertividade, são muito passivas, pessoas que são extremamente perfeccionistas e outros traços de personalidade têm uma possibilidade maior de apresentar esse tipo de transtorno. Vulnerabilidade ao estresse. Independente do número de estressores que esteja acontecendo, se apresentando na vida da pessoa, ou da intensidade dos mesmos, essas pessoas percebem como se fossem incapazes de lidar com esses estressores e que esses estressores são maiores do que elas de fato... elas veem esses estressores maiores do que de fato eles o são. Ou seja, é aquilo que se chama... aqueles indivíduos que as pessoas denominam, fulano faz uma tempestade em um copo d'água. Ou seja, essas pessoas que fazem uma tempestade em um copo d'água, a princípio poderiam apresentar uma tendência, uma vulnerabilidade maior ao estresse. Então, no caso, teriam, segundo pesquisas, estudos, uma chance maior de apresentar o transtorno do pânico. Fatores desencadeantes seriam acontecimentos estressantes que ocorreram nos últimos 12 meses, como um divórcio, desemprego, perda de um ente querido, dentre outros fatores altamente estressantes que possam acometer o indivíduo nos últimos 12 meses. E satisfação na vida, e satisfações da vida que pode produzir um grande conflito. Por exemplo, a pessoa está em uma grande empresa, em um alto cargo executivo, ou uma pessoa que passou, que já tem anos em uma alta função, num serviço, que passou no concurso público em uma alta função. Ou seja, todo mundo olha para ela e diz assim, poxa, fulano é bem sucedido, gostaria de estar no lugar de fulano, fulano tem o emprego dos sonhos. Mas a pessoa, ela não encara assim e está extremamente estressada naquele local de trabalho, naquela função, e gostaria de romper com toda aquela situação, mas não tem coragem por olhar para o lado e não sentir nenhum apoio dos seus parentes e amigos naquela decisão que ela vai tomar. Então, muitas vezes, a crise vem e no momento de uma crise, ela pode se permitir tomar certas decisões que, se ela não tivesse com o transtorno do pânico, ela não teria coragem de tomar, porque nessa situação as pessoas tenderão a pegar leve com ela, tanto na sua rede familiar, como também neste trabalho, que mesmo que tenha aspectos mais opressivos,
nessas circunstâncias as pessoas podem, no caso, pegarem mais leve. E os fatores de manutenção seria este. A interpretação, o fator de manutenção seria este. A interpretação catastrófica de sensações corporais. Por exemplo, a pessoa que tem transtorno do pânico, ao perceber que o seu coração está batendo mais acelerado, ela pode interpretar como se tivesse vindo um ataque. Poxa, meu coração está batendo mais forte. Eu acho que agora vem um ataque. Agora eu vou morrer. Eu não vou aguentar. E ao pensar assim e acreditar nesse pensamento que vem um ataque, que ela vai morrer naquele ataque, a tendência é ela ficar mais nervosa. E ao ficar mais nervosa, o coração bate mais forte, porque quando a gente tem uma emoção como medo ou ansiedade que vem com essa força, o batimento cardíaco se altera de acordo com as nossas emoções. E nisso, ao haver uma alteração, fecha o circuito. E fechando, a crise se apresenta por completo. Então, assim, eu posso fazer uma analogia desses fatores como se os fatores predisponentes fossem uma terra fértil. Ou seja, a genética, os traços de personalidade e a vulnerabilidade ao estresse entraria como se fosse uma terra fértil. Os fatores desencadeantes seriam alguém que chega e joga a semente da erva daninha nessa terra fértil. Que seria o quê? Os acontecimentos estressantes e as insatisfações na vida que produzem o conflito. E, por sua vez, o fator de manutenção seria a pessoa que chega ali e rega todo dia a sementinha da erva daninha que nasce, a plantinha, essa erva daninha, e todos os dias vai ali molhando, e essa erva daninha vai crescendo e tomando conta daquele terreno. Aonde é que entra o tratamento psicoterápico? O tratamento da terapia cognitiva comportamental vai entrar cortando o fornecimento de água para essa erva daninha. Já que a gente não pode chegar e eliminar a terra. Não podemos chegar e eliminar os fatores genéticos e os traços de personalidade e a vulnerabilidade ao estresse assim. De uma hora para outra, pelo menos a vulnerabilidade ao estresse, a gente não vai poder atuar de uma maneira significativa. Então, já que não se pode tirar a terra, e nem muito menos voltar ao passado para impedir que os fatores desencadeantes venham como uma semente lançada nessa terra, a gente pode cortar o fornecimento de água. Como? Fazendo o quê? O indivíduo questione os pensamentos que ele tem no momento que vem essas sensações corporais. No momento que ele começa a interpretar essas sensações, ele pode começar a questionar. Opa, antes de eu ter o transtorno do pânico, muitas vezes meu coração se alterou e eu não dava nem importância para isso. Agora eu estou dando essa importância porque eu estou com medo das alterações, mas isso aqui é o estresse que eu sempre senti. O estresse faz parte da vida da gente. Então, por que eu vou temer? Então, assim, o indivíduo vai questionar esses pensamentos. Puxa, eu já tive ataques do pânico. Quando eu ia para o hospital, auscultavam o meu coração e não foi constatado que era um infarto. Aliás, se fosse infarto, por mais que eu tenha passado por 5, 6 emergências diferentes, com profissionais diferentes, e todos eles tivessem se equivocado, que os equipamentos de ecocardiograma, eletrocardiograma estejam todos defeituosos, por mais que tudo isso estivesse errado,
eu sou a prova viva de que o que eu estou sentindo não é infarto. Porque se fosse infarto, eu já teria morrido há muito tempo. O que eu estou sentindo, até que se prove o contrário, é um quadro de estresse que vem com muita força e me deixa muito mobilizado. Puxa, essa tontura que eu sinto, que me dá a sensação que eu vou cair, mas eu nunca caí. Apesar de ter sentido tanta tontura, que me faz a sensação de que eu não vou conseguir andar, caminhar e me aguentar em pé. Essa sensação que eu tenho de enjoo, que eu vou vomitar, mas eu já vomitei tantas vezes, mas nunca na situação de ataques de pânico. Ou seja, eu já tive mais de 10 ataques de pânico, nunca vomitei, nunca caí, apesar de toda a tontura, e nunca infartei. Ou seja, eu comento até com meus pacientes, brincando com eles, que quem só tem ataque do pânico, quem tem coração bom. Porque quem tem coração ruim, coração fraco, não tem como ter ataque de pânico. Infarta e aí tem que fazer todo um tratamento para um coração que sofreu um infarto do miocárdio e não um tratamento para o transtorno do pânico. Então, a maneira de cortar o fornecimento de água seria reestruturando os pensamentos que a pessoa tem a respeito do transtorno do pânico, dentre outros procedimentos que a terapia cognitiva faz, como técnicas de respiração e de exposição, dentre outras técnicas que poderão ser utilizadas. Espero que eu tenha esclarecido. Quem gostou, curte, coloca um joinha e mais dúvidas poderão ser respondidas nos comentários. Muito obrigado.